Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje eu tô aqui com vocês, ao vivo. Consegui um tempinho aí pra gente bater um pequeno papo. Algumas pessoas pediram pra mim que mais uma vez eu falasse sobre a dependência emocional. Bom, para quem não sabe, eu sou Bia Fernandes, desenvolvedora de pessoas, e eu desenvolvo pessoas através da psicanálise clínica, das aulas de desenvolvimento pessoal e da música, que foi onde tudo começou. E com o decorrer dos anos, eu fui me especializando, tá? E hoje eu sou especialista em dependência emocional. Bom, amados e amadas, a maioria das dúvidas que compilaram para mim, que mandaram para mim, foi sobre o que é a dependência emocional e o que ela faz na nossa vida. Bom, então mais uma vez eu explico para vocês com todo gosto, com muito prazer, agradeço todos os questionamentos que me foram feitos. Por quê? Porque esse é um assunto muito importante. E é muito importante não só para aquele que é dependente emocional, que sofre desse vício, como também para aqueles que estão à volta, aqueles que convivem com um dependente emocional, tudo bem? Então vamos lá. A dependência é a necessidade de algo para se viver. Isso mesmo. A dependência é nada mais, nada menos do que a necessidade daquele objeto de obsessão, daquela substância, daquela pessoa para que você viva, tá? A dependência emocional, ela é um transtorno psicológico, onde a pessoa, o dependente, vive a condição em que o outro, que é o objeto de obsessão, passa a ser o foco da vida. Então, isso acontece entre pessoas da família, entre amigos, enfim. Entendam que é um apego. Exatamente isso. Não é do nada. Não. É um apego, onde a pessoa que é dependente, ela não se sente capaz de viver sem a outra pessoa. Tudo bem? E aí, o que acontece? Imaginemos que essa pessoa que fica preso nisso tudo acaba sendo manipulado. E quais as causas da dependência emocional? É uma fragilidade emocional. Sim, aquele que é dependente, ele é frágil emocionalmente. Ele não tem força suficiente para sozinho dar um basta nessa situação. E normalmente, essa dependência emocional, ela é oriunda, né? Ela vem da onde? Da família disfuncional e que através de conflitos, né? Controle, enfim. E normalmente é a escassez de afeto. Percebam que tudo isso que a pessoa viveu lá na infância se transformou ou
se transformaram em traumas, que na fase da adolescência, da juventude, na idade adulta, isso é revivido. Então, cada gatilho que a pessoa se remete ao passado, ao que vivenciou, faz com que reproduza esse comportamento que leva à dependência. Há sinais muito claros, tá? De uma pessoa que sofre desse transtorno psicológico. Um deles é a dificuldade de tomar decisões sem ter a aprovação do objeto de obsessão. Uma ansiedade, uma angústia, né? Quando se sente só, quando se está só. Ou seja, quando o objeto de obsessão não está perto. A felicidade da pessoa, do dependente, é focada no outro. Então, assim, porque o fulano, que eu faço tudo pela vida dele, para ele, a minha vida é voltada ao fulano, Beltrano, enfim, não reconhece. E aí passa a subjugar, a autoestima é muito baixa, inferiorizada. E o detalhe, é aí onde a gente tem que se fixar um pouquinho, que a opinião do objeto de obsessão é a lei máxima e suprema. Então nós temos que parar um pouquinho e pensar que muitas vezes o dependente emocional, ele não tem nem ideia que depende tanto do objeto de obsessão. Não tem ideia de que esteja passando por isso, tá? E detalhe, essa pessoa que sofre com isso, ela não consegue estabelecer limites. Por quê? Porque ela não sabe. Oi, Fê, muito obrigada por estar aqui. Saudade de você também, minha linda. E esse dependente, ele tem as emoções dele reprimidas. Ele se torna um controlador impulsivo e compulsivo. O pior de tudo é isso, tá? Tem os ciúmes doentio, que não faz sentido algum, e a grande maioria ignora os problemas. Perceba que a grande maioria das vezes o dependente, ele não percebe que ele está nesse ciclo. Ele não percebe. Quando ele chega a perceber, ele já está com a vida praticamente toda deturpada. Ele já está sofrendo de muitas mazelas. Então, meus queridos e minhas queridas, respondendo aí as pessoas, né, que me questionaram sobre a dependência emocional, o que acontece quando a pessoa, o transtorno, o que tem o transtorno, que é dependente emocional, que é dependente de alguém para viver, se dá conta nisso, e disso que é o pior, já teve vida tolhida, já teve anos gastos sem vontades próprias, sem uma vida própria, e tudo em função daquele objeto de obsessão. A dependência emocional, ela age no sequestro da subjetividade, ou seja, no sequestro do eu. Prestem atenção nisso. A pessoa que sofre da obsessão tem a sua vida polida, podada, sequestrada.
E muitas vezes, realmente, ele não percebe. Só vai perceber depois, tá? O mundo interno de uma pessoa com dependência emocional, ele é todinho voltado, ou seja, os pensamentos, sentimentos, comportamentos, as ações, os resultados são somente para aquele objeto. Então, imagine o sofrimento. Imagine o sofrimento dessa pessoa. E para finalizar, não ficar muito cansativa, os principais tipos de dependência emocional são familiar, conjugal e do ambiente social. Vou repetir. Os tipos, onde acontece a dependência emocional é no âmbito familiar, no âmbito conjugal e no âmbito social. Então, meus queridos e minhas queridas, se vocês conhecem alguém que sofra da dependência do outro, esse alguém precisa de ajuda, tá? A dependência, seja ela qual for, química, sexual, financeira, emocional, de drogas lícitas e por aí vai, é sim preocupante e é doença, tá? A dependência não é literalmente fingimento. Há necessidade de cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Se fez sentido para vocês, comentem. Se não fez sentido, comentem também, tá? Se conhece alguém que vive nisso, nessa situação, compartilha, tá bom? Ajuda bastante. Disseminar o conhecimento nunca faz mal. Cuidado com a dependência emocional, cuidado com qualquer tipo de dependência, tá bom? Não seja escravo, tá bom? Não seja escravo. Fiquem com Deus, fiquem bem. Mais uma vez falando, eu sou Bia Fernandes, desenvolvedora de pessoas, e com imenso prazer eu estou respondendo a essas perguntas que me foram feitas, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau!